senador pelo Distrito Federal, professor renomado, antes de senador, um professor com espaço global, um professor que realmente inspira a educação nesse país. Ele pode até achar, minimizar a sua influência, mas é uma enorme influência. Senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria de fazer um apelo ao presidente da CCJ, o senador José Maranhão, que tramita nessa comissão um projeto de resolução legislativa de nossa autoria, de número 13, de 2015, em que propõe a criação de uma comissão permanente de transparência e governança pública. É uma comissão que vai tratar exclusivamente dos aspectos relativos a fornecimento de informação do Estado brasileiro à sociedade. Não tem a finalidade de fiscalizar os atos dos poderes do Estado, mas apenas torná-los visíveis diante dos olhos dos cidadãos. Portanto, eu faço um apelo porque eu trago uma razão muito forte para reforçar esse pedido, para que nós instalemos essa comissão para tratar com exclusividade sobre aspectos das ações do Estado, tudo aquilo que diz respeito ao cidadão, desde a sua contribuição, que hoje já é transparente. Nós temos todas as receitas e despesas públicas, não é, diante dos olhos de qualquer ser humano que tenha um computador na sua frente. Mas, antes disso, gostaria de analisar a nossa atuação a partir do ano de 1995, quando levamos à prática no Amapá um programa de desenvolvimento sustentável. Naquele momento, fomos duramente combatidos pelas forças conservadoras do Amapá e, sobretudo, pela representação do Amapá nessa casa. E tivemos a incompreensão até de alguns companheiros da esquerda brasileira, de outros quadrantes do país, que não entendiam, estavam levando à prática a Agenda 21, transformar a Agenda 21 num programa de governo. Naquela década não era uma tarefa fácil. Nossa luta tinha o objetivo de transformar a sociedade civil embrionária do ex-território do Amapá e, ao mesmo tempo, governar a dura realidade local. Na verdade, governamos para revolucionar a estrutura de desigualdade existente em nosso Estado. Tiramos a ecologia do tapete de flores, da unanimidade retórica e atiramos na terra queimada da luta política, na luta de foice travada no escuro da corrupção e do narcotráfico. Uma das primeiras experiências do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que trouxemos aqui para o Senado e replicamos em nosso primeiro mandato, que foi de 2003 a 2005, foi a transparência das contas públicas, que se transformou da Lei Complementar 131 de 2009, mas conhecida como Lei da Transparência. Felizmente, esse instrumento de prevenção e combate à corrupção pública vem servindo de apoio para os jornalistas, investigadores, procuradores dos ministérios públicos, delegados e agentes da Polícia Federal e também para a população. Na medida em que os anos avançam, a sociedade vai se apoderando desse instrumento, uma lei simples, porém que garantiu efetividade na exposição das contas públicas, que deveria ser em tempo real, mas o governo, naquele então, considerou que poderia dar um prazo. Há dúvidas sobre o decreto-lei que regulamentou a Lei Complementar 131, e nós vamos, em breve, tirar essa dúvida junto ao Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o portal da transparência do Senado. Eu acho que aqui cabe uma reflexão
pela qualidade das informações que o Senado oferece à sociedade brasileira. Nós podemos encontrar todas as informações sobre os processos de licitações, contratos, recursos humanos, despesa, incluindo de cada senador e de cada senadora, auditorias e relatórios de controle interno. Ao longo dos 6 anos de existência, a página tem se popularizado entre os cidadãos. O número de acesso comprova isso. Entre 26 de junho do ano passado e 25 de junho de 2015, por exemplo, a página do Senado contabilizou 1.300.000 acessos, o que mostra a importância da transparência e o uso dessas informações pela sociedade brasileira. No final do ano passado, recebemos a informação alvissareira que o Brasil pasme, essa informação só agora veio a público através de uma longa matéria da Folha de São Paulo, mas nós tomamos conhecimento que o Brasil é o mais transparente entre as nações do globo. O Brasil é mais transparente que os Estados Unidos, a Dinamarca, a Noruega e a Alemanha, no que diz respeito à abertura dos dados dos gastos, ou seja, de receitas e despesas públicas. Nesse aspecto, não existe nenhum Estado mais transparente que o Brasil. E, para nós, isso aqui é, de fato, um motivo de muita satisfação, porque é consequência direta da aprovação por essa Casa, pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, da Lei Complementar 131, ou a Lei da Transparência. Essa informação sobre o grau de transparência de cada nação pode ser encontrada no Índice de Dados Abertos que a organização não governamental, a Open Knowledge, conhecimento aberto em inglês, divulgou no dia 9 de dezembro passado. Portanto, quem quiser maiores informações, você pode ir no site dessa organização, que ela fornece o ranking dos países, não é, em relação à transparência específica de receitas e despesas públicas. Tínhamos certeza que nossa governança um dia seria reconhecida. Por isso, sonhamos e ousamos perseguir a utopia. E olhe que estávamos em plena década de 90, quando começamos esse processo. No auge da decantada democracia de mercado, da globalização neoliberal, do Estado mínimo, do fim da história. Parecia que caminhávamos na contramão e que remávamos contra a maré. Lembro que na campanha eleitoral de 1994 nos comprometemos em dar uma cambalhota nos vícios e mau costumes da política. Queríamos aplicar o dinheiro público com transparência, que incluiríamos todos os habitantes do Amapá em um novo processo de desenvolvimento humano, capaz de combinar a economia com a equidade social e a conservação da natureza. Ganhamos as eleições, o povo do Amapá abriu caminho para o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. Isso era 1995, quando iniciáramos o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. O presidente, senador Cristóvão, iniciava o governo de Brasília, criando a Bolsa Escola Família em 95, logo no começo do governo, e nós, em novembro, também criamos a nossa Bolsa Escola Família no Amapá, atribuindo um salário mínimo para que as mães tivessem a obrigação de colocar os seus filhos na escola. Então, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá era um programa amplo, com essa visão integral do desenvolvimento humano. Mergulhamos fundo nessa aventura humana, seguindo as pegadas de Chico Mendes, chamamos a atenção dos esperançosos por um mundo melhor. Houve resistência, enfrentamentos, normais para quem arrisca dar o primeiro passo de uma longa caminhada. Avançamos no tempo e intuíamos que encontraríamos o Papa Francisco numa curva do futuro. Por não é que aconteceu? As ideias e lutas de ontem, do tempo do PDSA, foram trazidas para o presente e para o mundo com o nome de Laudato Si, a encíclica do desenvolvimento sustentável do Papa Francisco.
que é a visão doutrinária do Papa que vai nortear os próximos anos a Igreja Católica em todo o mundo. O Papa Francisco propõe uma ecologia integral que vai além da costumeira ecologia ambiental, e foi isso que fizemos entre 1995 e 2002 no Amapá. Posso afirmar, com muito orgulho, que nosso mandato não abre mão da sustentabilidade, pois é uma continuidade do PDSA. E eu tenho convicção que essa casa vai se debruçar nessa discussão, colocar esse componente como fundamental, colocar o componente da conservação do meio ambiente como fundamental para que as gerações futuras possam ter o mesmo direito que nós estamos tendo hoje de usufruirmos daquilo que a natureza nos oferece. E, por último, senhor presidente, volto a fazer o apelo ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para que amanhã, depois da manhã, na quarta-feira, o projeto de resolução legislativa número 13 de 2015 é o primeiro item da pauta e que ele seja votado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.